A seguir, Hora da Notícia. Dor na coluna que não passa, aquela dorzinha de cabeça constante por meses. Em Passo Fundo tem um ambulatório da dor para tratar casos de dores crônicas. O Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas. Essa é a realidade da população LGBT no país. Nós vamos falar sobre este assunto com a professora de Direito da UPF, Josiane Petri. No quadro Fatos de hoje, sempre apresentado pela jornalista Zumara Colucci, hoje a Zumara vai falar sobre mais uma reforma, agora é a reforma administrativa. E ainda, na última reportagem da série sobre adoção, o PF oferece um serviço jurídico a pessoas que desejam adotar. Hoje é quinta-feira, 23 de maio, é hora da notícia. A Prefeitura de Passo Fundo publicou hoje um edital chamando 28 novos profissionais de atenção básica para atuar na rede municipal de saúde. Entre eles, 10 médicos, 4 enfermeiros, 5 cirurgiões dentistas e 9 técnicos de enfermagem. Esses novos profissionais devem encaminhar documentos para a contratação em 5 dias. As contratações são para cargas de 20 ou, em alguns casos, de 40 horas. Sabe aquela dorzinha na coluna que você já tem há um tempo, um pouco de dor de cabeça e uma dor de cabeça que se prolonga durante semanas? Olha, saiba que em Passo Fundo tem o Ambulatório da Dor, que funciona dentro do Hospital Municipal César Santos. E os atendimentos são feitos por estudantes do curso de Medicina da UPF. Eles fazem parte de uma equipe formada por vários profissionais. A entrevista é longa, chamada de anamnese clínica. Depois tem um exame físico para chegar ao diagnóstico. Se tiver dúvida, chama o professor. Fecha os olhos, segura assim, fica segurando durante alguns segundos. Gabriel é aluno do curso de Medicina da UPF, está no 9º período e atende no Ambulatório da Dor no Hospital Municipal de Passo Fundo. Aqui a gente tem a oportunidade de ver esses pacientes e investigar todas as patologias que podem causar a dor crônica, porque é uma gama de possibilidades muito grande, né? E aqui junto com o professor a gente pode investigar e, além disso, entender como tratar melhor o paciente. Pelo menos 200 alunos ampliam a qualificação no Ambulatório da Dor por meio de um convênio entre a universidade e a prefeitura. Dor de cabeça, dor nos ossos, músculos, articulações são os casos mais frequentes aqui no Ambulatório da Dor, no Hospital Municipal de Passo Fundo. Os pacientes são encaminhados pelos postos de saúde e atendidos por uma equipe multidisciplinar. A dor crônica como tal, ela gera deficiência psíquica, gera uma deficiência de comprometimento laboral, da própria autoimagem, da própria autoestima. Então, geram uma série de comprometimentos. Precisa ser tratado de uma forma multidisciplinar, porque nós temos que tratar tanto a parte médica, medicamentosa. Muitas vezes esses pacientes precisam ter um acompanhamento psicoterápico. A maioria deles, a gente sempre recomenda fazer uma atividade física adequada ou uma atividade fisioterápica adequada. Então, é um tratamento que passa por várias especialidades, por vários profissionais, e tem que ser dessa forma, porque senão não tem uma melhora significativa. Dona Terezinha sente dor de cabeça há 5 anos, uma dor crônica, e para aliviar tomava analgésicos por conta própria. É muito ruim, porque às vezes eu trabalho com aquela dor, é horrível, você não sabe o que vai fazer, né? Fica irritada, triste. Irritada. Até me dá vontade, às vezes, de bater a cabeça nas paredes para ver se alivia, porque irrita muito. A dor crônica, ela é diferente por quê? Porque ela passa de ser um sinal para ser uma doença. Então, a dor crônica ela é caracterizada por dor persistente há mais de 6 meses. Então, ela já passa de ser um sinal, então ela é uma doença e precisa ser tratada como um tal, porque os medicamentos que a gente usa são remédios diferentes, a forma como a gente tem que encarar é totalmente diferente daquele paciente que tem uma dor mais aguda, né? Atendida, medicada e com solicitação de retorno para 2 meses. Agora, a dona Terezinha passa a ser acompanhada pelo médico especialista em dor crônica e pelos alunos do curso de medicina da UPF. Dona Terezinha, a senhora ficou satisfeita com o atendimento? Muito.
E agora a senhora está com esperança de que conseguiu um tratamento adequado? Acho que sim, espero que sim, né? E ainda falando em hospital municipal, a Câmara de Vereadores aprovou ontem a contratação de mais médicos para a instituição em caráter temporário. A finalidade é complementar horas para atender a demanda do hospital. Uma morte por homofobia a cada 16 horas. É essa a realidade da população LGBT no Brasil, conforme relatório do Ministério dos Direitos Humanos. O Brasil também é um dos países que mais mata transexuais no mundo. Bom, em meio à previsão aí de retomada do julgamento do Supremo Tribunal Federal pela criminalização da homofobia, prevista para hoje, nós então convidamos a coordenadora do Projur Mulher e Diversidade, professora doutora Josiane Petri, professora aqui na Faculdade de Direito. Seja muito bem-vinda ao PFTV. O que se espera desse julgamento que tem previsão para retomar hoje, professora Josiane? Então, Thaís, né, a postura do STF até então, nós tivemos 4 votos e 4 votos favoráveis à criminalização da homofobia. Veja que são ações que foram ajuizadas no ano de 2013 e somente agora a gente está tendo esse enfrentamento da questão. Devido à urgência do tema, que como você mesmo falou, o Brasil é um dos países que mais mata no mundo população LGBTI. A expectativa que se tem em relação ao STF é que os votos continuem, né, nessa linha da criminalização das condutas. Mas tem um detalhe aí, né? Essas 2 ações, elas pedem que a homo e a transfobia sejam incluídas, as condutas típicas sejam incluídas no delito de racismo que já existe. Então, pela decisão do STF, nós não vamos ter um novo crime, mas condutas agregadas a um crime que já existe. E a expectativa que se tinha era que se pudesse ter um projeto de lei e tipos penais, ou seja, novos delitos que viessem a tratar especificamente das diversas modalidades em que essas condutas podem se passar. Caso o STF aprove, ainda que nestas condições, meio que equiparando a questões de racismo, na prática, como uma especialista nessa área, você acredita que isso pode vir a ajudar a diminuir a violência? Então, né? Primeiro que tem uma questão aí de ativismo judicial, né? O STF fazer o papel do nosso Congresso. O Congresso é que deveria ter tomado a frente nessa questão. Se vai ajudar, né? Definitivamente, a mera criminalização da conduta de homofobia e transfobia não é o suficiente para promover uma transformação social. Isso não basta. Mas, a partir do momento que a gente tem esse reconhecimento de que no Brasil pessoas são mortas por conta de sua orientação sexual, da sua expressão ou da sua identidade de gênero, isso politicamente é muito importante, porque com certeza vai dar vazão a outras políticas públicas transformativas, ou seja, que venham a promover uma conscientização. E uma vez acontecendo esses casos, por que não nós termos oportunidade de punir e formar estatísticas seguras? O que é homofobia e transfobia? Homofobia é toda aquela conduta de discriminação em relação à orientação sexual de uma pessoa, gay, lésbica, bissexual. E transfobia diz respeito à identidade de gênero, né? Ou seja, discriminação em relação às pessoas transgêneros ou transexuais. E isso pode se manifestar de diferentes maneiras, desde uma situação extrema, como a morte, porque aquele agressor não admite aquela pessoa se manifestar daquela maneira, ou desde lesão corporal, ameaças, ofensas, ou aquelas condutas um pouco mais veladas, um tratamento não adequado ou não cordial numa loja, num restaurante, a não permissão de entrada em determinado estabelecimento público, ou as infames piadinhas que não divertem a ninguém, né? Piadinhas de mau gosto com relação a pessoas nesta ofensivas. Situação.
Quem se encaixa em algum desses exemplos que você nos trouxe, professora Josiane, pode encontrar ajuda na Universidade de Passo Fundo por meio do Projur Mulher e Diversidade, que é um espaço de acolhimento. Exatamente. Toda pessoa que se sinta numa situação de discriminação, de assédio em relação à sua orientação, né, e à sua identidade sexual, pode procurar o Projur, o atendimento é gratuito e nós fazemos todo o acompanhamento civil e criminal. E ainda atuamos junto à comunidade com ações de prevenção à violência. Vale a pena reforçar o endereço do Projur para quem não sabe, não é, professor? E também como funciona o atendimento? Então, o atendimento é sem agendamento prévio. Ele acontece todas as tardes das 13h30 às 17h30, então de segundas a sextas-feiras, no campus 3 da UPF, na escadaria na Avenida Brasil, junto ao UPF Idiomas. Indiferente do STF aprovar ou não, essa ajuda existe e o direito do ser humano precisa seguir sendo respeitado. Sobretudo, né, ofender a direitos, agredir direitos não é brincadeira, não é conduta que se possa admitir. Muitíssimo obrigada pelas informações, um bom trabalho. Obrigada, viu, professora Josiane? Agora, o Hora da Notícia abre espaço para a coluna Fatos, que é apresentada todos os dias aqui pela jornalista Zulmara Colucci. A reforma administrativa do governo passou pela Câmara. Zulmara, como é que fica agora? Pois é, Thaís. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória do governo que reorganiza a estrutura ministerial, reduzindo de 29 para 22 ministérios. Na principal votação, o plenário mudou a MP original e tirou o COAF do Ministério da Justiça e o manteve no Ministério da Economia. Um acordo entre os partidos acabou com a polêmica possibilidade de criação de mais ministérios, mantendo o de desenvolvimento regional, criado pela MP para aglutinar as pastas da cidade e também da integração nacional. Das extinções mais polêmicas está a do Ministério do Trabalho, cujas atribuições foram divididas em 3 outros ministérios. Outra mudança feita pela Comissão Mista na MP e mantida pelo plenário é a volta do Conselho Nacional de Política Indigenista ao Ministério da Justiça, saindo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Quanto ao Ministério do Meio Ambiente, ele perde para o Ministério da Agricultura a atribuição de gestão em âmbito federal do Serviço Florestal Brasileiro. A Câmara dos Deputados vota hoje outros 2 destaques desta MP que poderia trancar a pauta e depois a proposta segue para o Senado. Se os senadores aprovarem sem alterações, a MP segue para a sanção presidencial. Mas, se forem feitas mudanças no Senado, no texto que foi aprovado na Câmara, então esse texto deve voltar para a Câmara, porque no Congresso a Câmara é que dá a última palavra. E só então ele segue para o presidente sancionar ou não. Zulmara, obrigada pelas informações. A gente te espera aqui amanhã. Tá certo. Obrigada, até amanhã. Depois do intervalo, nós vamos mostrar como as famílias podem encontrar apoio para o processo legal e burocrático na hora que desejam adotar uma criança. O Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dall'Azen, será reconduzido ao cargo pelo governador Eduardo Leite. Carazinhense, formado em Direito aqui pela UPF, com atuação em Passo Fundo por vários anos, ele foi o mais votado na lista tríplice para o cargo. O desempenho, com mais de 50% dos votos na eleição entre os promotores de justiça, influenciou na escolha do governador. Leite destacou que Dall'Azen tem uma postura leal e correta. A posse de Fabiano Dall'Azen está marcada para o dia 7 de junho no auditório do Ministério Público em Porto Alegre. E nós estamos dizendo aqui ao longo da semana que a instabilidade continua em Passo Fundo, alternando momentos de chuva e de tempo seco. Será que segue assim no fim de semana? Veja agora, então, qual é a previsão do tempo para amanhã e já para o sábado.
A previsão do tempo para sexta-feira em Passo Fundo é de sol com muitas nuvens durante todo o dia. E não está descartada a chuva, ela pode chegar a qualquer hora. A mínima para sexta é de 8 graus, a máxima não passa de 14. O sábado terá temperaturas mínimas ainda mais baixas. A previsão é de um dia com bastante nuvens, com bastante nebulosidade, mas não tem chuva. A mínima fica na casa de 5 graus para o sábado e a máxima não passa dos 16. Promover a cultura e a língua italiana por meio de filmes. Essa é a ideia da UPF Idiomas. A escola promove, então, uma nova edição do Venerdì del Cinema Italiano. Dessa vez, a exibição vai ser do filme A Culpa é das Estrelas, com legendas e áudio em italiano. O evento acontece no dia 31 de maio, às 7h30 da noite, e a entrada é de graça. Bom, durante esta semana nós estamos apresentando uma série de reportagens com o tema adoção. E a gente sabe que o processo de adotar não é um processo fácil nem simples. Por isso, um serviço oferecido aqui pela UPF busca auxiliar e orientar no aspecto jurídico, no aspecto legal, as famílias que desejam adotar crianças ou adolescentes. A ideia é simples, funcionar nos moldes de um escritório de advocacia. É assim que funciona o SAJUR, o Serviço de Assistência Jurídica da UPF. Quem vem até aqui pode ser atendido em consultas e orientações em diversas áreas do direito. Uma delas é voltada a pessoas que desejam adotar crianças ou adolescentes. Há 3 anos, a universidade firmou um convênio com o Poder Judiciário e, desde então, 3 pedidos de processo foram abertos e 5 estão em andamento, sendo que desses, 2 já conseguiram adoção. E dos 8 casais interessados, 2 são homossexuais. Nós temos uma parceria junto ao Poder Judiciário para atendermos todas as pessoas interessadas em se habilitar no pedido de adoção. Esse pedido ele é feito de forma gratuita, né, pelo SAJUR. O atendimento é feito inicialmente pelos alunos. A partir desse primeiro contato, sendo o casal, sendo uma pessoa sozinha, né, não se faz diferença no processo de adoção hoje se a habilitação é feita por pessoa individual ou por casal, seja o casal heterossexual ou homossexual. Então, para a lei hoje não existe nenhuma diferença e o atendimento do SAJUR tampouco. Então, esse primeiro atendimento é feito pelos alunos e depois, então, nós fizemos esse contato de conferência de documentos. O processo de adoção não é fácil. Primeiro, os interessados entram com um pedido no fórum. O processo é encaminhado pelo juiz da comarca, que determina a data da entrevista pela equipe especializada. Nesse momento, as questões analisadas vão muito além do perfil da criança que o casal deseja adotar. Depois dessa fase, acontece o curso de adoção. As análises são enviadas para o juiz, que é quem vai dizer se o casal está apto ou não para ser incluído no Cadastro Nacional de Adoção. Em Passo Fundo, era obrigatório que o processo fosse encaminhado através de um advogado. Com a troca do juiz da comarca, a medida passou a ser opcional. Nós fizemos o trabalho de forma gratuita e voluntária. É muito importante esse contato, esse atendimento dos alunos, mas também pode ser feito individualmente, diretamente no Juizado da Infância e Juventude pelos interessados. Existem trâmites internos e até a própria questão de terminologia, às vezes de processo, que é difícil para a pessoa sozinha se orientar, apesar de ela ter um excelente atendimento no cartório da infância, no Juizado da Infância e Juventude do Fórum. Então, a gente sempre costuma não dizer que é obrigatório, mas é sempre bom a orientação de um profissional, né, de um advogado que tem todo esse conhecimento, né, da lei e desses processos internos. No SAJUR, todos os serviços são oferecidos de graça e são os estudantes do curso de Direito da UPF que fazem os atendimentos, com orientação dos professores. É um trabalho imenso, né? É uma atenção enorme que a universidade dá para a infância como um todo, né? Então, nós temos várias áreas dentro da universidade trabalhando juntas, junto ao Poder Judiciário e dentro da própria universidade na área de pesquisa, né? Então, nós temos a Faculdade de Direito, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Psicologia e o Serviço Social, envolvidos dentro desse grande guarda-chuva.
É importante frisar que, dentro da proposta de adoção, a universidade é parceira do Poder Judiciário, num convênio já bastante antigo, realizando o curso de adoção, que é um curso obrigatório da Lei 12.010, que é a Lei de Adoção. O programa de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar a UPF TV também pelas redes sociais. A gente está no Facebook, no YouTube e no Instagram. O Hora da Notícia volta amanhã ao 12h30, sempre ao vivo. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.